Paz do Senhor Jesus a todos. Eu me chamo André. Venho por intermédio desse vídeo relatar a todos vocês as experiências que tenho tido com Deus. Mas antes de começar esse testemunho, faço uma oração. Senhor Jesus, abre a mente daqueles que estão com suas mentes fechadas para a verdade. Senhor Jesus, liberta os cativos. Senhor Jesus, transforma muitos por meio dessa oração, para que eles entendam a verdade. Na raiz da coisa, amém. Como de costume, eu estava muito cansado logo depois do culto, pois sempre que acaba os cultos estou bastante cansado fisicamente, porque fico bastante tempo em pé. Porém é por costume eu, juntamente com os irmãos à meia-noite, estarmos na oração da madrugada. Porém nesta noite eu estava bastante fatigado devido ao cansaço de estar muito tempo em pé. E eu vi que além disso eu estava sentindo um cansaço maior, como se eu tivesse trabalhado sem parar o dia todo. Dava logo para perceber que esse cansaço não era só físico, mas também espiritual. E nesta noite eu me acomodei cheio de sono, não consegui orar, nem com os irmãos nem sozinho. Eu estava prestes a só cair na cama, de tanto cansaço. Então eu fui dormir, e como é costume dormimos de luz apagada. E quando eu estava dormindo, o meu corpo estava inativo, porém meu espírito ativo. Enquanto eu dormia, vários demônios me atacaram. Eu senti uma paralisia no corpo e não conseguia abrir os olhos. Neste exato momento Jesus me fez sentir no espírito o que estava acontecendo. Senti ao redor de minha casa uma grande multidão de demônios. Sabe quando você está no meio de uma grande multidão e não tem espaço para você passar, devido ao círculo à sua volta daquela multidão? Assim estava eu. Então enquanto eu sentia aqueles demônios do que saíram de madrugada para me matar, porque eles sabiam que eu não tinha orado. Meus irmãos, não desanimem de orar, o diabo sabe quando você não orou, por isso ele mandou os demônios me matarem. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:17: orai sem cessar. Os demônios me cercaram porque uma noite não orei. Cuidado, orem, não parem. Então naquele momento que os demônios me cercaram porque eu não havia orado, quando senti a paralisia, mesmo deitado eu comecei a orar, e quando eu comecei a orar aqueles demônios começaram a se afastar da minha casa. Então aprendi que quanto mais o crente ora, mais os demônios se afastam do seu lar, porque a oração tem muito poder, e o crente quanto mais ora, se enche do fogo e da unção do Espírito Santo, e os demônios não aguentam a temperatura e fogem. Eu continuei orando e aqueles demônios foram embora, e depois que terminei de orar já de madrugada eu voltei a dormir, e tive uma visão. Vi uma irmã aqui da igreja. Era como que ela estivesse morando aqui. Então Jesus me fez entender que porque eu não orei e estava orando muito pouco, todos do ministério estavam sendo afetados pelos demônios, inclusive eu e a irmã. Então eu entendi que os demônios iriam tentar aquela irmã que vi na visão. E como na visão eu tinha visto ela como morando aqui, no outro dia seguinte essa irmã chegou chorando aqui, e ela disse: meu pai quase bateu em mim e minha mãe me expulsou de casa. Então entendi que foi os demônios que fez aquilo, porque eu não tinha orado e desfaleci e dormi. Irmãos, tem que ser espiritual para entender essa guerra. Então eu disse para a irmã: se você não entender que isso que aconteceu com você foi espiritual, você vai odiar sua mãe, mas não tem ódio dela. Isso foram os demônios, mas daqui a pouco tempo o dia, sua mãe e seu pai vai te chamar, porque não foram eles que te expulsou e sim os demônios. Então ela ficou aqui até terminar o culto aqui em casa. Quando foi à noite a mãe dela mandou chamá-la e ela foi. Meus irmãos, tomem cuidado, a guerra está travada. Se pararem de orar, os demônios entrarão nas suas casas e lares e destruirão vocês. Orem, não parem. Uma outra vez eu estava sentindo aquele cansaço que havia sentido antes e não orei e fui dormir sem orar mais uma vez. Então dormi, e quando foi de madrugada eu dormindo, Satanás entrando no outro quarto perto do meu e passando de longe, mas ao mesmo tempo próximo a mim. É algo inexplicável. Mesmo eu dormindo senti ele. Ele veio e junto com ele veio um demônio. Igreja desperta, Satanás está vigiando os crentes. Mais uma vez ele me vigiou e viu que não orei antes de dormir. Então ele entrou em minha casa de madrugada para me matar.
Mas graças a Deus não conseguiu. Meus irmãos, a oração faz-nos estarmos mais perto de Deus. E quanto mais oramos, mais os demônios se afastam da nossa casa e não conseguem chegar perto. A nossa oração é como barreira de fogo à nossa volta, que quando os demônios olham não conseguem vir, pois a temperatura de fogo por termos orado é muito forte. Meus irmãos, ultimamente tenho sido odiado pelos demônios. Sou uma ameaça para eles. Satanás tem mandado muitos demônios me matarem, mas os demônios têm fracassado. Então ele resolve vir ele mesmo me matar. Mas Jesus, o guarda de Israel, não dorme e não me deixa, porque faço o que lhe agrada. A minha alma é de Jesus e ele não vai me perder. Meus irmãos, orem, não parem, a guerra está travada. Como dizem 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.